um artista muito metódico, muito organizado, muito sagaz. Teu pai, né? Ele conseguiu fazer uma arte de fácil leitura para as pessoas daqui, um resgate de memória muito interessante. Comecei a ter contato com o pontilhismo e com o teu pai aí pelo ano de 1992, 91, na Beneficência São José, que era o local dos pintores em Jaguarão. Chamava-se José Maria Mujica Miralles. É um professor que veio ser professor de artes plásticas aqui em Jaguarão. E o Mujica era um pontilhista, com nanquim, com bico de pena e tal. Então o professor Mujica, quando chegou aqui, ele tinha feito uma exposição muito conhecida, que na época saiu na capa da revista Veja, que era uma coisa assim que a gente achava, olha, nosso professor tem um trabalho publicado na revista Veja, que o Mujica nos ensinou a fazer pontilhismo. E quem se deu muito bem no pontilhismo foi o teu pai. Foi de todos nós o que teve mais destaque, acho que ele foi a técnica onde ele se encontrou. E o teu pai já vinha de uma série anterior chamada SOS, onde ele pintava a óleo os prédios da arquitetura, assim, da arquitetura clássica de Jaguarão, e de dentro das casas saíam céus, saíam nuvens. E esse SOS a ideia era a seguinte: se vocês não mantiverem esse patrimônio arquitetônico, ele vai ir para o céu, ele vai se perder. Ele já tinha essa preocupação com o patrimônio arquitetônico. Talvez por ter nascido no miolo de Jaguarão, por ter caminhado muito por aqui e com o espírito artístico que ele tinha, com a sensibilidade que ele tinha, ele via quanta arte tem na arquitetura de Jaguarão, né? E quanto ecletismo tem na arquitetura de Jaguarão. E aí, então, ele começou a fazer os bicos de pena, né? Eu tenho a impressão que a primeira série que ele fez de bicos de pena foi a série da Santa Ceia das Mulheres, aquelas. E depois as mulheres se esvaiam em sangue na mesa. E tudo feito com pontinhos e tal. Meu pai, ele era um apaixonado por Jaguarão. Ele era um amante das artes, do cinema, da música, da pintura, da boa vida, da festa, da comunicação. Ele nasceu em Jaguarão, né? Ele foi criado basicamente no centro histórico de Jaguarão. O pai dele, meu avô no caso, era dono do hoje Hotel Sinuelo, antigo Hotel Suzini. E a formação artística do meu pai se deu a partir da curiosidade. Eu acho que a partir desse amor dele pela cidade, ele acabou construindo uma obra que fala sobre a cidade, né? Que acaba tornando perene essa memória de tanto amor e tanto carinho pela cultura jaguarense através do patrimônio arquitetônico, né? Eu acho que a paixão dele se traduz nessas imagens. A grande relação das obras do Pino com as obras dos pintores do final do século XIX, pontilhistas franceses, é a relação dos pequenos pontos inseridos sobre o papel e que, de certa forma, então, segue a mesma linha de raciocínio. A diferença, Pino trabalhava numa escala monocromática, diferente dos artistas franceses que trabalhavam numa policromia. Ponto significativo é a maneira do qual ele trabalhava, que ele trabalhava com tinta nanquim e caneta bico de pena com ponteira de metal e haste de pena de fato. Então a relação que nós podemos trabalhar entre as obras dos artistas pontilhistas franceses e as obras do Pino é a relação então entre ser pontilhismo de fato, o estudo óptico que foi gerado e foi promovido no final do século XIX é trazido nas obras dele no moderno, no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Jaguarão.
A gente percebe na obra do meu pai que basicamente quase todas as obras, se não todas, são feitas de forma bidimensional. Uma coisa que é interessante falar também é que, se a gente perceber o nosso centro histórico de Jaguarão, ele parece realmente um grande cenário, um grande estúdio de novela de época, porque ele é bidimensional. Ao longo dos anos, a gente vê que muitos ornamentos, muitas coisas foram removidas das fachadas, foram escondidas, foram alteradas. Então, a gente consegue visualizar nas obras dele né, o quanto elas tinham ornamentos, quais tipos de ornamentos, e essa representação que ele faz da memória da cidade é muito importante no sentido da preservação do patrimônio, né? Algumas dessas casas elas foram descaracterizadas ao longo dos anos. Então, a gente consegue ainda pegar as obras dele e fazer esse comparativo, como elas estão hoje e como elas estavam no final dos anos 60, nos anos 80, nos anos 90, né? Que foi o ano que ele mais teve obras desenvolvidas com pontilhismo. Então, a gente consegue fazer esse comparativo. Algumas dessas obras, algumas dessas casas, elas foram derrubadas, como o Banco do Brasil, que tem uma arquitetura modernista hoje, e o Banrisul, que também tem uma arquitetura modernista, e ele fez essa representação, fazendo a parte artística, né, com todo o conjunto arquitetônico que envolvia essas edificações. Então, a gente hoje consegue ver nas obras dele a importância que teve dessa representação, tanto dos ornamentos, fachadas, portas que não existem mais, né, que foram totalmente descaracterizadas. Então, a gente consegue fazer esse comparativo. Também a série que ele faz da Igreja do Divino, que ele faz a representação do altar principal e das naves laterais e dos altares laterais também, a gente vê que as estatuárias foram trocadas de lugar. A gente consegue perceber que o altar principal sofreu também uma descaracterização. Algumas estatuárias foram removidas, outras acrescentadas. Então, a gente consegue ter essa diferenciação de como estava a arquitetura naquela década que ele sentou e fez essa obra, né? E como elas estão atualmente. Falar assim, resumir a obra do meu pai, resumir o meu pai como artista é muito difícil. Para além do pontilhismo, ele trabalhou com pintura a óleo, pastel, várias técnicas que eles aprenderam, como falou o Cláudio, né, na Beneficente. Mas se eu pudesse resumir, eu resumiria ele em paixão. Meu pai era um apaixonado pela vida, era um apaixonado pela família, pelos amigos, pela noite e por Jaguarão. Meu pai amava Jaguarão. Pino é um artista completo a serviço de uma tarefa única que se impôs: ser o intérprete da memória jaguarense. O intérprete, ao mesmo tempo apaixonado e paciente, de temas e técnicas personalíssimos. O mago, que com o bico de sua pena nos recoloca diante de cada uma das memoráveis portas de Jaguarão, e que agora recompõe nas imagens sagradas dos altares da igreja todo o pontilhado mistério do interior da nossa matriz. Trata-se efetivamente de um tipo raro, quase um louco desvairado. Um desses loucos abençoados, desses prodigiosos loucos cuja concepção de mundo, cuja capacidade estética são a dimensão humana dos artistas mais perfeitos. Trata-se de um jaguarense que precisa ser conhecido com sua bela mensagem, que todos precisam conhecer sobre Jaguarão. Trata-se de um ex-guri ranheta a serviço de sua arte e de sua terra. Aldir Garcia Schley, dezembro de 1984.